Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Elenco do Icasa volta aos trabalhos com bola e técnico Leandro Campos fala ao vivo aqui no Vale Esportes. Volante da Silva, experiente jogador do Campo Grande, destaca momento complicado da equipe na Terceirona. Se mantiver aproveitamento do retorno, Fortaleza poderá alcançar vaga na pré-Libertadores. 2 jogos hoje à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro, com o já campeão Cruzeiro em campo. Matemáticos apontam que o Ceará teria quase 29% de chances de cair para a Série B. E o time deve ser punido nos próximos dias. Conferindo a hora no Timaço da Vale, 18 horas e 7 minutos. O Vale Esportes já está no ar. Vale FM. Vale FM. Juazeiro do Norte em 1 minuto. A Prefeitura de Juazeiro, através da Previjuno, está realizando a prova de vida dos aposentados e pensionistas do município. Os nascidos de janeiro a julho farão agora em outubro e os nascidos de agosto a dezembro só em novembro. A prova de vida pode ser presencial ou online. Durante todo o mês, a Prefeitura também disponibiliza atendimento a mulheres que tenham mais de 40 anos e desejam fazer mamografia, assim como orientações sobre onde e como realizar a prevenção do colo uterino. Além disso, os postos de saúde contam com atendimento noturno todo dedicado à mulher. E mais, inicia este mês o calendário de matrículas para o ano letivo de 2023 na Rede Municipal de Ensino. A primeira etapa é de 17 de outubro a 8 de novembro e todas as informações podem ser conferidas no site da Prefeitura de Juazeiro. Juntos faremos mais Juazeiro. Vale Esportes é futebol de primeira. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Comercial ZM sai na frente mais uma vez e lança sua campanha de produtos Steel. São preços imbatíveis em toda a linha de motosserras, roçadeiras, pulverizadores e muito mais. Concessionária autorizada Steel há mais de 14 anos, a Comercial ZM está pronta para lhe atender com mão de obra especializada, acessórios e peças originais de fábrica. Então, pensou em máquinas Steel? Vem para Comercial ZM. Concessionária autorizada Steel na região do Cariri. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero.
Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara! Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você que sintoniza Vale FM 99,9, começando o nosso Vale Esportes desta terça-feira, dia 18 de outubro, aqui ao nosso lado. Delton Boa noite para você, Marco Valério. Um abraço para o amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Isso, programa recheado com muitas informações para você aqui na Vale FM. E só lembrando que também estamos no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Quer dizer que nós estamos aparecendo. Agora. Essas misuras aqui. Assim, João Filho com a câmera exclusiva. Também, João Filho é especial. Tá certo. Ele Tá pode, certo? né? Pode, como pode? Boninho tá lá. Tá lá organizando. Na ilha da edição. Grande Boninho. Grande Boninho. Bora falar e o oferecimento de quem é? O oferecimento da nossa transmissão é da pizzaria e hamburgueria Oval. Mas hoje tá fechada, né, João Filho? Tá fechado, mas amanhã tem uma situação boa lá, viu? Tem? Amanhã tem a final da Copa do Brasil. Certo. A cada 5 cervejas, a sexta é por conta da pizzaria e hamburgueria Oval. Olha aí, rapaz. Telão de 80... O Val me disse que era mais de 80 polegadas amanhã no telão. Menino. Pra assistir a final da Copa do Brasil. E a cada gol do Flamengo, aí tem uma... Como é que é? Aí... Porque o Flamengo vai ganhar esse jogo, viu, João Filho? Marco Valério, é só amanhã os palpites. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão Não antecipa, Marco Valério, desse é torneio amanhã. É amanhã, mano. Cuidado com o Lânio. Lânio tá lhe ouvindo. É verdade. Lânio é torcedor do Corinthians. Então, a cada 5... Segundo tá lhe ouvindo, é torcedor do Corinthians. A cada 5 cervejas, a sexta é por conta... Amanhã lá na pizzaria e hamburgueria Oval. E saborear também a pizza mais gostosa do Cariri. Ô, Delto, você que é bem informado, qual é o time que Luiz Fidelis torce além do Guarani? Um time de fora, você sabe? Se ele é flamenguista, vascaíno, ele é flamenguista. Fluminense. Um abraço pro Luiz Fidelis, tá escutando a gente, né?
Tive com ele hoje, gente boa, então, sabe? E tu já viu, ele boa, tem, o filho dele tá com uma arenazinha de futebol. Logo depois coisa da casa boa, dele, eu passei rapaz. lá hoje. Pé na areia, Marco Valério é o nome. Pé na areia, Pé na areia. Caipirinha, Desse jeito. água de coco. Tá lá. O Matheus cabo do tá pé lá. na areia tá aí arrombando, Delton. Matheus tá lá, pé na areia. Bora falar com o presidente Aloysio Vilar, porque o Aloysio Vilar Bora. não tá com o pé na areia, não. Torcedor do Palmeiras, fervoroso. Ave Maria. Boa noite, presidente! Boa noite, Marco Valério. Mas como é que você já diz um negócio desses, Marco? Que o Flamengo vai ganhar o jogo? Aí não dá, né? Rapaz, eu acho. Tá bom. Eu acho. Tá ouvindo, né, JF? Mas vamos lá. Enfim. Vamos falar do Verdão do Cariri, porque esse é o nosso assunto principal aqui dentro do Vale Esportes. Boa noite, Marco, Delton, JF, ouvintes que acompanham o Vale Esportes. Estamos chegando diretamente do CT Praxedão com as informações do Verdão do Cariri, que voltou a trabalhar hoje após a vitória sobre a equipe do Floresta no último domingo pelo placar de 1-0. O trabalho foi em tempo integral, pela manhã, trabalho físico, e à tarde um trabalho técnico-tático sob o comando do técnico Leandro Campos, que está aqui ao nosso lado para a gente poder conversar um pouco dos últimos acontecimentos. E eu começo te perguntando, Leandro, da análise que você faz do atual momento que vive o Icasa, que termina esses jogos de ida da Fares Lopes com 50% de aproveitamento, com 2 vitórias, 2 derrotas, justamente derrotas fora de casa. Como é que você analisa todo esse cenário? Boa noite, Rádio Vale FM. Boa noite a todos. Olha, na verdade, nós tínhamos até uma expectativa um pouquinho mais ambiciosa com relação até a nossa pontuação. Independente dos problemas que nós tivemos ou estamos tendo, né? Nós sempre procuramos com coragem, né? Buscar objetivos maiores. Mas hoje nós podemos nos dar por satisfeitos, né, em relação aos nossos números na competição, mesmo porque se nós tivermos essa condição de vencermos o próximo jogo do Maracanã, que vai ser um jogo com um grau de dificuldades grande, como foi o jogo contra o Floresta no último jogo, nós podemos assumir a liderança da competição, né? Nós podemos ir a 9 pontos, hoje o Maracanã está com 8 pontos, e nós podemos chegar a essa condição. Agora é que é lógico que para nós buscarmos essa condição de liderança da competição, vai ser necessário realmente o engajamento. Nós fazemos realmente uma análise bem desenhada, bem organizada em cima do adversário, do seu potencial, das suas opções, né? Que a gente sabe que a equipe do Maracanã é uma equipe que tem uma estrutura hoje, né? Principalmente com relação aos jogadores, maior do que a nossa, mais opções de jogadores e jogadores de muito boa qualidade, né? Nós tivemos esse problema sério, né, que é realmente aí a perda, pelo menos momentânea, do Rony. Nós estamos aguardando ainda o exame mais efetivo, mas acho que vai ser muito difícil nós utilizarmos o Rony nessa Copa Fares Lopes, mas vamos, lógico, ser um pouquinho mais otimistas, né, em relação a isso, mas já estamos tomando as providências para tentar substituir, né, mesmo porque nós não temos um jogador para suprir essa deficiência que nós teremos, e é necessário que a gente contrate outros jogadores. Estamos correndo atrás, acho que já está bem encaminhado, talvez dê certo. E também para esse jogo nós perdemos o Eli Carlos, né? Eu até particularmente estaria bem mais tranquilo se nós pudéssemos contar com o Eli Carlos, porque nós faríamos uma simples alteração de posicionamento do Guidio. O Guidio iria para a lateral direita, e nós teríamos ali o Matheus e o Eli Carlos fazendo a função dos 2 volantes. Mas como nós perdemos o Eli Carlos, não sei se o atleta que vai vir agora já está em condições de jogo, porque é muito difícil, né, tu contratar um jogador e já colocá-lo em condições, mesmo porque as competições do Brasil praticamente elas se encerraram, né, nesse nível, né, de Série D, Série C e outras Copas, né? Então é uma situação que nós temos que ter o entendimento, e eu preciso arranjar uma receita caseira, né? Eu preciso arranjar um jogador que possa fazer essa função pela direita. Hoje eu conversei com o Paulista para saber se ele teria, né, essa condição de pelo menos nós tentarmos, né, observarmos ele nessa função.
para que a gente não tire o Guidio, né, dessa função de volante, porque o Guidio tem mais características de marcação e o Paulista ele tem mais características, né, de organização, de armação. Talvez a gente encontre essa solução para esse jogo, mas de qualquer forma ainda são planos, vamos ter que realmente colocar em prática para tentar solucionar essa dificuldade. Nós já tínhamos problemas, né, com o plantel, agora perdemos 2 jogadores. Felizmente, né, com a chegada do Marlon, a chegada do Matheus, deu para dar uma equilibrada melhor, só que quando se perde 2 jogadores, né, importantes como são os 2, né, 2 jogadores titulares, a gente, lógico que não tem aquele plantel para podermos, né, equilibrar um pouquinho mais. Mas essa dificuldade nós temos que procurar ter saídas, né, e essa é a nossa função aqui, buscar saídas para as dificuldades, mas eu tenho realmente essa dificuldade nessa organização de equipe. Ô Leandro, você contou com a estreia do Diogo Pereira, que acabou não fazendo a sua função original, que seria ali como meia atacante. Você também contou com a estreia do Matheus e do Marlon. Como é que você avalia esse primeiro contato dos jogadores com o elenco da equipe do Icasa nesse primeiro jogo? Correto, o Matheus entrou na condição da lesão do Rony, né? Entrou bem, na minha concepção, teve realmente uma dinâmica boa, marcou certo, armou, chegou, controlou bem ali as ações do adversário. Eu já conhecia bem o Matheus, sabia do seu potencial e sabia que ele daria uma resposta positiva, né? O Diogo Pereira, como tu falaste, né? Ele jogou fora de uma função original dele, porque ele é um meia de frente, jogou como um falso atacante e mesmo assim ele teve uma desenvoltura boa, né? Procurou realmente realizar suas funções, embora com algumas dificuldades com relação ao posicionamento, que era inteiramente normal, por ele não fazer essa função com mais constantemente, né? E inclusive teve até, depois do nosso gol, teve uma oportunidade importante, né, para poder até aumentar o placar, mas o goleiro adversário, né, fez uma defesa ali realmente importante, não permitindo, né, com que essa bola entrasse. Mas de qualquer forma o Marlon entrou já numa situação de organização defensiva, porque o Eli Carlos ele havia cansado, né? E nós tínhamos que cortar um pouquinho esse ímpeto do adversário, que é normal, o adversário atrás do placar, tendo que buscar o empate. Então a entrada do Marlon foi providencial. Nós trabalhamos praticamente com uma linha de 5, né, 3 zagueiros, 2 laterais. Conseguimos neutralizar bem as ações do adversário. E tu pode ver, dentro do histórico do jogo, o adversário no primeiro tempo teve um volume maior do que o nosso, mas não criou oportunidades, né? E da mesma forma no segundo tempo, o adversário também não criou oportunidades. O Fleismar, inclusive na conversa que nós tivemos hoje, praticamente não fez nenhuma defesa no jogo. Então é um fator que é importante, né? A gente passar um jogo sem sofrer, né? Que isso é um fator que a gente tem procurado aqui repassar para os atletas. E o mais importante, como até coloquei hoje para eles, muitas vezes se faz um bom jogo e se perde o jogo, e muitas vezes não se faz um jogo tão bom e se ganha. E foi o caso específico, principalmente pelo nosso primeiro tempo. Nós não fizemos um bom primeiro tempo, né? Inclusive até uma situação bastante cômica, né? Vocês até me permitem aqui eu repassar para vocês. No segundo tempo, tinha um torcedor atrás do meu banco, né? Até me proferindo, né, algumas palavras ali de um escalão um pouquinho mais baixo, mas tudo dentro do normal. Eu até olhei para trás para ver quem era o cidadão e ele, naturalmente, eu até falei para ele ter um pouquinho de calma, né? E quando saiu o gol do Anissete, eu olhei para trás e ele fez um coraçãozinho e falou que me amava, né? Então essa é a situação do torcedor, né? O time não estava bem, ele não teve paciência, né? E na verdade a hora que saiu o gol ele se alegrou, né? Então o futebol é dessa forma, né? A gente tem que até brincar com isso e a gente tem que entender o torcedor, né? Agora o torcedor também tem que entender o nosso lado, né? O nosso grau de dificuldades. Ele é maior do que todos os clubes da Copa Fares Lopes, né? Nós temos um plantel reduzido, né? Todos os clubes se estruturaram melhor, né? No aspecto de nomes, e todos nós sabemos o porquê também que o Icasa tomou esse procedimento, porque realmente a parte financeira, né, estava muito difícil, né? E isso, lógico, que mostra ainda mais, e é importante, né, todos ficarem cientes disso,
E mesmo com todas essas dificuldades que nós estamos passando, nós, na quinta rodada, se nós vencermos o jogo, nós podemos ser líder do campeonato, mesmo com todas essas dificuldades que nós temos passando na competição. Então, eu só tenho que agradecer aos jogadores. Nós temos também que agradecer a nossa direção, que tem procurado se esforçar ao máximo, né, para dar esse mínimo de condição. Agora já nos deu essa condição de trazer mais esses 3 jogadores, né, para reforçar a equipe, né? Então, o caso do Diogo, o caso do Matheus e o caso do Marlon, que são 3 jogadores importantes, que têm condições normais de serem titulares. Então isso já dá um pouquinho mais, né, de recursos para nós, para que a gente tenha mais opções. Então hoje, se a competição começasse hoje, nós estaríamos mais tranquilos. Mas nós temos fé que a gente vai conseguir ainda contornar, buscar essa liderança e a partir daí a gente já ambicionarmos o título. E ganhar mais coraçõezinhos, né, Leandro? O torcedor pode ficar à vontade. Eu adoro coraçãozinho. Um abraço, professor. Obrigado pela participação aqui no Vale Esportes. Está aí Marco Valério, Delton Sá. As palavras do técnico da equipe do Icasa, Leandro Campos, analisando o que foi o jogo contra o Floresta, o atual momento do Icasa e, claro, a expectativa para a próxima rodada, para o restante da competição. Afinal, o Icasa tem todas as chances de chegar na liderança no próximo domingo. Pois não, Delton? Você ganha os coraçõezinhos também? Rapaz, tá difícil pro repórter, né? viu? Tá difícil, tá? É mais pra jogador, pro treinador às vezes, agora né? Pra repórter Olha, dessa notícia certa, rapaz. É sofrimento, né? É, difícil. Quando o menino é mais fácil que ganhar um pitoco, pra não dizer o cotoco. E repórter novo ainda vai lá, agora narrador velho. Eita, tá. Tu é doido. E morto tem a luz. É você que tá dizendo, Delton Sá. Então, sou eu mesmo. Valeu, Aloísio. Obrigado pelas primeiras do Verdão. Obrigado pelas informações. Ganhar uns coraçõezinhos, mano. Ele tá ganhando, Delton Sá, porque ele é um rapaz modesto. É? Ela lá, é? Ela lá. Bota a hora, Joaquim. A hora no Timaço. 18 horas e 28 minutos, Marco Valério. Deixa eu dizer para você que tá ligado aqui na 99,9 que a Novo Rio Veículos tem ofertas incríveis para você nesse mês de outubro. Presta sua atenção. Onix Plus LT automático de 103.990 por 99.990 com emplacamento total grátis para você. Cruze 1.4 Midnight 2023, taxa zero em 36 meses, bônus de R$5.000 na troca e ainda super avaliação do seu usado. Onix LT 2023 completo, 84.990 com emplacamento total grátis para você na Novo Rio Veículos. Olha só, Delton, na hora de comprar a sua casa própria ou trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto. Daniel Victor é corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação. E se você for comprar terreno para investir ou construir, o Daniel Victor é também um caminho mais seguro e já te dá uma boa dica. Conheça o loteamento Terra Santa no coração de Juazeiro. Ligue agora para o Daniel Victor, faça um bom negócio. 996 15 18 64. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. A temporada das tintas Atacom continua. Pintou um montão de ofertas, as melhores marcas Souvenir, Hidracor, Equine. Venha conferir todas as nossas promoções para deixar a sua casa ainda mais linda. E tem mais, uma grande notícia para você, cliente Atacom. O quinzenão de ofertas chegou com tudo para você aproveitar. São 15 dias de super ofertas em todos os setores da loja. É pra zerar o estoque. Aproveite na loja ou pelo zap Atacom 997226744. Temporada das tintas e quinzenão Atacom. Loja na Lagoa Seca, na rua Doutor Mauro Sampaio, 939. Aberta durante a semana, de 8 até as 19 horas. Nos sábados, de 8 até as 4 da tarde. Vem pra Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Amanhã, quarta-feira, tem a quarta diferente. Toda quarta-feira tem lá no Quintal Cariri, com grandes cantores da nossa região, como Tony Alves, Edson Bondifarra, Frando Piseiro, Enio Calous, Cabras e Lampião. São muitas atrações, hein? Toda quarta-feira
lá no Quintal Cariri. E amanhã é especial, tem um telão também pro jogo do Mengão contra o Timão, final da Copa do Brasil. Sabor e diversão, @Quintal Cariri, para você conferir toda a programação na Avenida Castelo Branco. Agora, Marco Valério, você não pode deixar passar essa oportunidade de colocar geração de energia solar na sua casa. Você tem que aproveitar enquanto você ainda é isento das taxas de impostos que serão colocados a partir do ano que vem. Você já pode instalar a geração de energia solar na sua casa ainda nesse ano de 2022 e aproveitar a carência que você vai ter sem pagar imposto. Gênesis Solar, chama no zap 981237956, fala com meu amigo Luciano Carvalho e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Conosco também aqui no timaço da Vale FM, Colégio Compasso. Faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, Rua de Gomes 474, bairro Tiradentes. O telefone é o 35710531, Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Agora, no café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebon Pão Nosso. São pães produzidos de maneira semi-artesanal, com ingredientes selecionados da mais alta qualidade e alto nível de higiene no processo de fabricação e entrega. Tem pão hot dog, pão hambúrguer, pão de forma, hamburgão, torradas, pão árabe, biscoito e sequilhos. E a nova linha Panebon Pão Nosso de Integral Light. São eles o Integral Light multigrãos, aveia e 100% integral, produzidos com açúcar mascavo, baixo teor de sódio e sem aditivos químicos. E temos também a melhor massa para pastel da região do Cariri, que é a massa para pastel Tasquinha. Conosco também Águia Proteção, é uma empresa líder no mercado de segurança eletrônica. Proteja seu patrimônio, meu amigo. Olha, tem câmeras de segurança de altíssima qualidade para você monitorar sua casa ou seu comércio pelo celular de onde você estiver. Tem motores para portão, tem cercas elétricas, inclusive aquela cerca espiral que garante mais segurança para você. E para facilitar, a galera da Águia Proteção está dividindo em 10 vezes sem juros. Ligue agora mesmo. O número é 99338-3629 e solicite aí um orçamento da Águia Proteção. Agora, se você é vendedor de joias ou quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, folhados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você é fabricante e quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folhados do Brasil. Dourado Joias, transformando seu sonho em realidade. Rua Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp é o 99993-3031. Conosco também Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda, jarros, vasos e plantas e acessórios, tudo para o seu sítio ou jardim é no Espaço Verde. Há 25 anos atuando no mercado de plantas. Avenida Leão Sampaio 1250, bairro Lagoa Seca, telefone 3571-3457. Churrascaria Mão de Vaca, os melhores pratos da região do Cariri, com o melhor churrasco também para você aproveitar. São aqueles pratos deliciosos. Churrascaria Mão de Vaca. Lembrando que vem aí as eleições no segundo turno, dia 30 de outubro, e a Churrascaria Mão de Vaca vai estar de portas abertas para o almoço. Vai abrir às 11 da manhã e ficará aberta até às 3h30 da tarde no dia da eleição do segundo turno. Churrascaria Mão de Vaca é o melhor churrasco da região e o delivery 988657741. A Comercial ZM tem máquinas, ferramentas e EPIs, é concessionária dos produtos Steel para a região do Cariri e agora iniciou sua campanha de jardinagem Steel 2022. Olha, você vai encontrar na Comercial ZM roçadeiras a partir de R$ 1.159, hein? Que preço maravilhoso. Tem também pulverizadores a combustão e lavadoras de alta pressão com aquele preço super especial. É na Comercial ZM. Anote aí o endereço, Avenida Padre Cícero 2370, ali quase em frente ao sinal do shopping. Telefone 3511-9550. Só Fumê Service para você. Revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Tudo isso você encontra no Só Fumê Service. Película de alta performance com 10 anos de garantia. Essa película que é térmica, você vai encontrar no Doutor do Fumê,
no meu amigo Edilson da Sofomê Service. Rua José Marrocos, número 408. O telefone WhatsApp é o 98805-4899. Ramagem Couros é qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei os produtos da Ramagem Couros. Fábrica, Avenida Padre Nestor Sampaio, 690. E o telefone da Ramagem Couros é 3571-3758. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Alfa Vidros Vidraçaria, na Avenida Praça de Heraldo Castelo, 320. O telefone WhatsApp 99812-5851. Hotel Amoarama é a casa do caririense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo DDD 85-3304-8900. Agora eu quero falar da Madeireira Beira Rio. Você vai dar um pulinho na Madeireira Beira Rio, vai encontrar ofertas incríveis, como por exemplo, caixa d'água de 500 litros, forte e leve. Você vai pagar só R$ 218,90. A caixa d'água de 1.000 litros, forte e leve, por apenas R$ 345,90. E tem muito mais em ofertas para você no golaço de ofertas da Madeireira Beira Rio. Você quer obter informações? Você pode entrar em contato no WhatsApp 99840-1976. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. Vamos falar também da Fox, porque você sabe, deu problema no seu smartphone, leve na Fox os melhores técnicos do Cariri e uma assistência técnica especializada. Agora, se você precisar comprar um novo smartphone, as melhores condições também estão na Fox, além de outros produtos como rádios, como fones de ouvido, caixas de som para você, Bluetooth, tudo isso lá na Fox. Lojas no centro de Juazeiro, centro do Crato, também no Cariri Garden Shopping. E tem aquela promoção, Marco Valério, na Fox, daquelas caixas de som Boombox JBL, Marco Valério. É, meu amigo, com ano de garantia, pressão especial para você lá na Fox. É para você dar passadinha para aproveitar a Fox aqui em Juazeiro do Norte. JF também nome de Baleia Hambúrguer, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Hambúrguer é uma delícia de hambúrguer. Bateu aquela fome agora, Daniel? É só ligar que ligeirinho recebe. 988-380548. 988-380548 é o telefone para você pedir o seu Baleia Hambúrguer. A hora no Timaço. Agora em Juazeiro do Norte são 16 horas e 49 minutos. A hora certa em nome de Novo Rio Veículos. Aproveite, dê um pulinho na Novo Rio. Você vai comprar a Onix Plus LT automático de R$ 103.990 por R$ 99.990 com emplacamento total grátis. Tem Cruze 1.4 Midnight 2023. Taxa zero em 36 vezes, bônus de 5.000 na troca, super avaliação no seu usado, Onix LT 2023 para você, completo por apenas R$ 84.990, com emplacamento total grátis, tudo isso para você na Novo Rio Veículo. Daniel chegou, Deltsar. Tá aí o Daniel. Rapaz, Daniel. Ei. E tem um recado. Feitosa. Tem um recado para você, Delto. Mano. Boa noite, meu guerreiro Marco Valério. Estou aqui na Aldeota 2, já estou na escuta aqui, viu? Mande um alô para Tico Defunto, ele tá na escuta. Não perde um programa de vocês aí. Tico Defunto tá vivo? Ao Diesel aqui no Novo Crato. Ei, Marco, João Filho amanhã, vai ser pelo Flamengo amanhã, João Filho, viu? Vai. Pois deixa eu botar áudio, mano. Vai pensando que ele vai. Posso botar um para competir? Pode, Delton. Maria. Boa noite, meu guerreiro Delton Sá. Estou aqui na Aldeota 2, aqui na Vila São Bento, já estou na escuta. Luiz, bota o teu. São Bento, já estou na escuta. Já vou tomar minha ducha. Só dizendo, viu, Delton Sá, que amanhã, João Filho amanhã vai ser pro Mengão, João Filho, viu? Ó, pelado. Mande um alô pra Tico Defunto aí, aqui no seminário. Tá na escuta aí, viu? Bota o teu áudio aí. Peraí. O áudio. O meu já foi. Eu vou passar também o número do telefone do João Filho pra você
mandar áudio pra ele também, viu, Pelado? Passa logo no ar, Marco. No ar. Quem quiser. Vou começar aqui. Peraí, deixa eu achar aqui o telefone de JF. Mas hoje ele não mandou áudio. João Filho. Mandou hoje. Pelado 999. Hã? Ele proibiu, então eu passo no privado, pode deixar, viu? Pelado, não se preocupe, você mandar também. Começa com 999, pronto. Madruguinha, fala do time do Campo Grande, fala. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. É melhor passar pra João Filho, que ele tá nos bastidores, aí fica mais fácil de responder. Com certeza, né? E ele organiza melhor do que a gente. Com certeza. Fala do time do Campo Grande, que segue focado no último jogo, no jogo decisivo do time, nessa terceira divisão, que pode definir o futuro do time. Todo o projeto do Campo Grande vai definir, né? Todo o projeto do Campo Grande começou o ano passado e depende somente dessa partida que irá acontecer no próximo final de semana. E um jogador importante para esse elenco é o Da Silva, experiente, é um dos mais velhos do time. Ele vai conversar conosco sobre a última partida e sobre essa partida contra a equipe do Crateús. Tudo que passou antes, as dificuldades que tivemos, a gente não tem que impor agora mais nada porque não vai voltar atrás. O fato é que temos um jogo decisivo no próximo domingo, no sábado, não tenho como certeza para te responder. Mas a gente sabe que a equipe dele é uma equipe qualificada, no qual a gente tem esses dias para trabalhar e sabemos que todos que aqui estão focados só em referente à vitória. Agora é pensar positivo, pegar os pontos positivos que a gente construiu até o momento, os negativos corrigir e poder trazer a classificação, que é o que todos aqui almejam e o que principalmente eu almejo no meu momento. O time da última vez conseguiu uma vitória fora de casa, não conseguiu um resultado positivo e na sequência conseguiu resultado fora de casa. Esse time do Crateús também está brigando por uma das vagas dentro do G4. Como é que tá a cabeça dessa garotada para esse jogo e por que o time consegue render um pouco mais fora de casa? Acredito eu que é uma coisa normal do futebol. Alguns garotos novos que podem ter sentido, mas acredito eu que o professor vai trabalhar a mente de todos aí para a gente poder exercer a melhor forma possível que possa ser necessário na partida. Sabemos que o professor que lá está, que é o caso do Maurílio, é um cara inteligente, mas eu vim de Salvador, que é um ótimo jogador, mas o Campo Grande vai ciente que tem que vir a classificação. Tá aí as palavras do Da Silva. O jogo do time do Campo Grande contra o Crateús vai ser no domingo, no dia 23, às 15 horas, lá no Juvenal de Melo, onde vai de fato definir, Delton Sá e Marco Valério, o futuro do time nessa terceira divisão. Tem que empatar o jogo, pelo menos, né? No mínimo empatar o jogo. Basta empatar, é o suficiente. O empate consegue já a classificação para a próxima fase. Agora, se perder, aí já complica. Aí pega o beco, a vaca foi pro brejo, né? Ainda torce para um resultado negativo do outro jogo e acaba não dependendo de si. Então, para depender de si, o Campo Grande precisa de e sinceramente, torcer pro Terrimar não ganhar. Não ganhar e perder pro Anjo do Céu. Né, para ficar nessa dependência, tem que fazer o dele em campo, né? Empatar o jogo e garantir a classificação, né? Para não ficar na dependência de outro resultado. Né? Agora, o Campo Grande deu uns vacilos aqui, com mando de campo, né? Tudo bem, é um time que não tem torcida que pressiona, joga em Barbalha, mas conhece mais o estádio, está mais habituado com o nosso Cariri. Era para ter vencido pelo menos um desses dois jogos que tropeçou por aqui e aí já estaria classificado por antecipação. O Anjo do Céu, que era um jogo que dava para ter ganho, né? O Itarema, o Campo Grande até criou grandes oportunidades naquele jogo contra o Itarema. O Anjo do Céu é menos ruim do que o Anjo do Céu, né? Não, o Itarema é o segundo colocado hoje, né? O segundo colocado que eu tô dizendo, é menos ruim que o Anjo do Céu. Pois é, acabou perdendo essas oportunidades em casa e agora vai ter que recuperar no próximo domingo contra a equipe do Crateús. Crateús. Como é o nome do time aí? Crateús. Ah, rapaz, aí é... Crateús. Eu tô me lembrando da gravação lá na rádio. Crateús. Não é Crateús. Ai, tu é Crateús, Grava aí, Crateús. Fora do ar, o menino dizia um Crateús. Manda que ligava a luzinha. Não ligava a luzinha. Crateús. Não saía de jeito Vamos pro intervalo, Delton? Vamos, Marco. Mas deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo Alves. O Alves lá do Salgadeiro, rapaz. Rapaz. Meu amigo Alves, culinarista, rapaz. Tem gente ouvindo a gente lá. Ele é parceiro lá do Alan, lá do Salgadeiro, meu amigo Alves. Tá aqui conosco, aqui, batendo um papo aqui. E ele tá com a foto bonita, rapaz, meu amigo Alves aqui. Eu sei qual time que aquele povo do Salgadeiro torce. Ó, aqui é o Alves, que é o parceiro lá do Alan. Rapaz.
Carlos tá com a roupa bonita, de chefe, de rapaz, de tu é Vai doido. ser um doutor, né, Delton? Não é, rapaz. E hoje é dia do médico, né? Então, um abraço pro Alvo, pra galera lá do Salgadeiro, Marco Valério. Um grande abraço pra todos eles. Por falar em médico, mandar um abraço pro doutor Damásio, que é médico lá do Icasa. Manda um abraço pro doutor Alcides, que também é médico do Icasa, do Verdão do Cariri. Quem é mais médico que acompanha? Doutor Márcio Landim, aquele abraço. Doutor Péricles, grande torcedor do Icasa. Doutor Roberto Bota. Doutor Giovanni Sampaio, vice-prefeito de Juazeiro, que é médico do Guarani, né? Doutor. Certo. O que é que você tem contra o doutor Raimundo Macedo? Absolutamente nada. Doutor Raimundo Macedo, que doou os CTs, tanto do Icasa como do Guarani, rapaz. Então, Raimundão aí, ajudou demais. Hoje é dia do médico, então um abraço a todos os médicos. Meu amigo Carlos Alberto também, médico. Sempre que o neném tá dodói, a gente perturba lá o doutor Carlos. E ele tá sempre à disposição, tem tanta gente. Doutor tá sendo... Alô, meu amigo Edilane. O que você tem contra o doutor Paulinho? Doutor Rosenberg, e doutor Edgar também, Edgar gente Ferreira, muito boa, doutor Edgar Ferreira, um grande abraço para ele. Gente boa demais. Excelente pessoa. Eu tenho o maior carinho por ele também. O ex-prefeito Arnão Bezerra, né, que é médico também, né, Marco Valério? Esse pessoal aí. É verdade. Delton, eu vou escalar aqui o time do Salgadeiro. Manda. Alan Tenório, será que é parente de Demontier, vai? Rapaz, parece que é, viu? Vixe Maria. Mas Alan Tenório torce pra quem, Alan Tenório? Rapaz, não sei não, lá tem uma misturada. Ele tem cara de vascaíno, Alan, não vou mentir. Quando eu vou lá, eu sempre acho que ele é torcedor do Vasco. Ó, ainda tem o Everton lá, a Ana e a Jane. E lá, tem uma mistura de torcedores lá. Lá tem palmeirense, botafoguense, São Paulino e flamenguista. Mas eu tenho a impressão que o Alan é flamenguista, que eu chego lá... O Alan tem cara de vascaíno. E tem lá acho que é um relógio, alguma coisa assim, com o emblema do Flamengo. Vou falar em flamenguista, quem tá aniversariando hoje é o flamenguista Val das Tapiocas, né? Rapaz, meu grande amigo Val. Gente boa, rapaz. Foi tapioca 0,800 até 6 horas da manhã. E foi? Foi, até 6 horas da manhã era 0,800. Depois de 6 da manhã... Tá vendo aí, Daniel? Chega cedo, Daniel. Eu tava lá às 5h30 da manhã. Aniversário do Val, Super Val. Hoje eu comi 2 tapioca lá no Val. Muito bem, Delton. 0,800. A Val é espetacular. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, a gente volta já com muito mais dentro do Vale Esportes. Vale FM. Vale FM. Juazeiro do Norte em 1 minuto. A Prefeitura de Juazeiro, através da Previjuno, está realizando a prova de vida dos aposentados e pensionistas do município. Os nascidos de janeiro a julho farão agora em outubro e os nascidos de agosto a dezembro só em novembro. A prova de vida pode ser presencial ou online. Durante todo o mês, a Prefeitura também disponibiliza atendimento a mulheres que tenham mais de 40 anos e desejam fazer mamografia, assim como orientações sobre onde e como realizar a prevenção do colo uterino. Além disso, os postos de saúde contam com atendimento noturno todo dedicado à mulher. E mais, inicia este mês o calendário de matrículas para o ano letivo de 2023 na Rede Municipal de Ensino. A primeira etapa é de 17 de outubro a 8 de novembro e todas as informações podem ser conferidas no site da Prefeitura de Juazeiro. Juntos faremos mais Juazeiro. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Da Vale FM. Da Vale FM. Da Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender.
Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. De volta pela Vale FM em nome do Quintal Cariri. Amanhã tem a quarta diferente, vários cantores se revezando a partir das 8 da noite lá no Quintal Cariri. E amanhã tem a grande final da Copa do Brasil também para você acompanhar num super telão Quintal Cariri. Sabor e diversão na Avenida Castelo Branco em Juazeiro. Deixa eu falar também da Águia Proteção, porque meu amigo, se você quer proteger o seu patrimônio, você tem que instalar boas câmeras de segurança, colocar cerca elétrica, não é verdade? Já pensou você chegar tarde em casa e ter que descer para abrir o portão? É perigoso, hein? Então instale um portão, né? Um portão elétrico, né? Para você ter toda a tranquilidade. Então, motores para portão com garantia também na Águia Proteção, e você pode parcelar em 10 vezes, além de toda a manutenção que você precisa. Anote aí o número da Águia Proteção, peça um orçamento. 993 38 36 29. Eu falei da Águia Proteção. Pois deixa eu falar também da Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos, película de alta performance com 10 anos de garantia na Só Fumê Service, Rua José Marrocos 408, o telefone WhatsApp 988054899 e churrascaria Mão de Vaca. Tem aquele sabor irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Churrascaria Mão de Vaca, delivery 988657741. Quem também está conosco, Delton Sá, é a Comercial ZM, que continua aí lançando promoção atrás de promoção. Agora tem roçadeiras Steel a partir de R$ 1.159. Esse preço, gente, só na Comercial ZM. Lá também tem promoção de pulverizadores a combustão, lavadoras de alta pressão, máquinas, ferramentas, EPIs, tudo isso na Comercial ZM, que é concessionária exclusiva dos produtos Steel para a região do Cariri. Avenida Padre Cícero, 2370, ali pertinho do sinal do shopping. Telefone 3511-9550. Mandar um alô pro meu amigo Adriano Dias do Ilha Nova, mandando aqui dizer que o Ilha Nova foi campeão de handball lá no Pernambuco, rapaz. Parabéns. Do Exu, Pernambuco, mais um título interestadual. Meu amigo Val das Tapiocas está ouvindo aqui e disse que hoje almoçou lá na casa do Ronaldo do Feijão. Eu vi as imagens, rapaz, rolou até o uísque, tudo no almoço do aniversário do amigo Val das Tapiocas. E ele tá fazendo o maior sucesso com aquele cabelo novo dele, né, Deltsar? Tá todo mundo aí admirando o cabelo dele. Admirando, né? É. É Delta, pai. Pega no pé do rapaz não, que é aniversário dele. Alfredo Benício também tá ouvindo a gente. João Filho, Bibi. Você tem contra Boi? Boi é gente boa. Ô, João Filho, Bibi só quer o alô se for seu. Não tem... Pois manda aí no meu lugar. Não faça isso não. Rapaz, tá negando um alô pra um fã dele, rapaz. Alô, Bibi! Rapaz, se esse João Filho for reeleito, sei não, viu, Deltsar? É verdade. Se esse JF for reeleito, aí ele vai... Amanhã na pizzaria e hamburgueria Oval, a cada 5 cervejas, a sexta é por conta da casa. E se sair gol do Mengão? Aí é por sua conta. Ah, tá certo. Vamos falar agora com ele, o homem que conhece tudo de açaí no Pará. Quilmer de Campos. Boa noite, Quilmar. Fala, Luz. Um abraço, meu querido Delton Sá. Grande Marco Valério, deixa eu mandar um abraço ao querido Val das Tapiocas. Delton Sá me levou lá, uma das vezes que eu fui a Juazeiro do Norte. Espetacular, viu a tapioca do Val? Agora eu lhe pergunto, o que é que o Val da hamburgueria Val tem a ver com o Val das Tapiocas?
Um faz tapioca e São faz irmãos, hambúrguer. É. E pizza. E tem um nome oval. Tem nada a ver, não, né? Não. Tem a ver o nome só. Tem nada a ver. Só Um é o nome, rubro-negro, né? Tá outro é Cruz Maltino. Não. Hã? Ah, é. Não, É eles têm alguma verdade, coisa é em verdade. comum, né? O Um Val é das, Guarani, o Val, o o Val outro é das em casa. tapiocas é flamenguista e o Val da pizza é vascaíno. Delto, rapaz. É, tá certo. É. E os dois comercializam bons produtos. Com certeza. Né? E um trabalha mais de Verdade. manhã e o outro trabalha mais de noite. Pronto. Pronto, tá resolvido o problema. E aqui em Fortaleza tem prejuízo. Naquele quebra-quebra do domingo foram 429 cadeiras quebradas. Um prejuízo de R$200 mil. Eu, Delton Sá e Marco Valério, eu queria ser, sabe o quê? O vendedor das cadeiras do Castelão, viu? É, né? Eu queria saber confeccionar e vender cadeira. Eu estaria rico, porque Na a torcida época, do Fortaleza... as primeiras cadeiras do Romeirão ou do Castelão, Kilmer, essas depois da reforma para a Copa do Mundo, elas foram produzidas aqui em Barbalha. Quando nós tínhamos aqui a fábrica aqui em Barbalha. Só que ela fechou, né? E agora eu acho, não tenho certeza, que as cadeiras estão vindo do sul do país. Mas a primeira remessa de cadeiras, ou as cadeiras que foram instaladas na Arena Castelão para a Copa do Mundo, elas foram produzidas aqui na cidade de Barbalha. Eu sei que 429 cadeiras rendeu um prejuízo ao Ceará de R$200 mil. Eita cadeira cara, viu? Aliás, Essa cadeira Kilmer, do Castelão. se você me permite, eu ouvi um determinado programa e o colega lá, radialista, até falava: rapaz, será que vão punir com veemência agora Ceará e Sport só porque são clubes do Nordeste? Minha gente, vamos acabar com esse bairrismo. A gente tem que punir com veemência, porque não se pode mais admitir a violência. Tolerância zero com violência, seja no Nordeste, seja no Sul, seja onde for. Vamos acabar com esse bairrismo besta, rapaz, e olhar as coisas com seriedade. Como é que se pode admitir, como é que se pode querer passar a mão na cabeça do que aconteceu com as torcidas do Sport e do Ceará só porque são do Nordeste como nós? Não, sou contrário a isso. Tem que punir com veemência. E esse mesmo discurso eu faria se fosse a torcida do Palmeiras, do Atlético, do Grêmio. Não se pode mais aceitar a violência. Você lembra aquela primeira participação do Icasa na Série B do Campeonato Brasileiro? O Icasa foi jogar contra o Coritiba em Joinville. Curitiba, na última partida da Série A no Brasileiro contra o Fluminense. Teve aquele quebra-quebra, jogaram cadeira no estádio. Parece que foi 8 ou 10 mandos pegou de campo. 10 mandos, a pena máxima. O Curitiba pegou pena máxima, 10 jogos. Então o Ceará também tem que ser punido, rapaz. E o quem Sport vai acabar também sendo punido caso a Arena Castelão seja interditada Mas o Fortaleza. Não, mas não vai ser interditada a Arena. Mas já houve, o STJD solicitou que o estádio fique fechado. Mas era para jogos do Ceará. Não, mas aí Fortaleza, Fortaleza vai jogar onde? E o Fortaleza, o que é que o Fortaleza tem a ver com isso, rapaz? Do Fortaleza porque tem a ver? A solicitação não especifica somente para o Ceará. Ela solicita a interdição do estádio. Não, ela solicita a interdição do estádio. Absurdo isso aí. Não tem nada a ver, não. Como fez a solicitação para fechar a Ilha do Retiro. Mas na Ilha do Retiro só quem joga é o Sport. Na Arena Castelão joga o Ceará e Fortaleza. Mas assim, eu sinceramente não acredito que vá para frente essa questão dessa punição. Por que vai fechar a Arena Castelão? Se o problema foi na torcida não tem do nem Ceará, sentido isso aí. Invadir o campo. Primeiro, o procedimento de fazer o que eles estavam fazendo, ele é normal, de tirar de um setor e colocar no outro. Para isso que foram feitos aqueles acessos. Né? Quem precisa ser punido é o torcedor. Infelizmente, o Ceará vai ser punido, porque de 50 mil pessoas que tinham lá, 1.000 fizeram a baderna e 49 mil vão pagar junto com esses 1.000. Então, porque na verdade é para ser punido os 1.000. O que eu estou colocando, a informação que a gente tem é que a solicitação é para fechar o estádio. Mas eu aposto com você que não será fechada a Arena Castelão. Tomara que não. Para os jogos do Fortaleza, não. Deixa eu só falar. O JF tem razão, viu? Inclusive, o Fortaleza Esporte Clube já trabalha com um advogado chamado Eduardo Salles, que é neto do Júlio Salles, que é o advogado oficial do Fortaleza, trabalha
para que o Fortaleza não venha a pagar o pato. Porque se o Castelão for interditado para o jogo da próxima segunda, quando o Fortaleza joga aqui, dia 24, contra o Clube Atlético Mineiro, o Leão teria que levar o jogo para o estádio Presidente Vargas. Aí esbarraria num grande problema. O Fortaleza tem para mais de 30 mil sócios, torcedores, adimplentes. E aí, o jogo seria onde, hein? Quilmer, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o problema da Arena Romeirão para que acontecesse o problema? Arena Castelão. Qual foi o problema do estádio? Qual foi a situação do estádio que gerou o problema, o conflito? Nenhum. O problema foi gerado pela torcida do Ceará, tá entendendo? Eu sei. As pessoas estão... Não, aí, esse é o entendimento, a linha de defesa que o Fortaleza tem que fazer. Peraí, a punição é pro estádio ou é pro clube? Porque quem está sendo punido é o estádio com os clubes que usam o estádio. E o Fortaleza não tem nada a ver com isso. Tá entendendo? O Fortaleza deve trabalhar como parte interessada nessa situação para não ser prejudicado. Faz sentido a Arena Castelão. Não houve problema de estrutura da Arena Castelão que gerasse problema. Foi na torcida do Ceará. Foi ela que criou todo aquele problema. Então, como é que você vai punir o estádio, cara? Mas o STJD não se tá o vendo dessa problema foi maneira, da torcida. Eu sei, mas eu tô dizendo que é um absurdo isso. Não dá pra você punir o estádio quando... Agora, se é assim, a luz aqui queimou, apagaram as luzes do estádio, o estádio não tem saída de emergência, o estádio não tem isso, não tem aquilo. Aí tudo bem, num jogo, 2 jogos que acontecessem seguidamente os problemas no estádio, mas a torcida faz o que fez, você querer punir o estádio? Gente, não existe isso não, pelo amor de Deus. E deixar os mesmos marginais livres para fazerem bagunça em outro estádio, aí é demais, né? É brincadeira isso. É brincadeira o negócio desse, né? Agora, Delta e Marcos, você não pode pegar uma multa entre R$100 e R$100 mil e a punição que caiu para o Curitiba, de 1 a 10 jogos. E além de poder perder 3 pontos em favor do adversário. Esse item também consta no CBDF. Ou seja, aguardemos o que vem por aí. A CBF pediu máxima celeridade no julgamento e que os culpados sejam apenados. No caso, o Ceará aqui na capital e o Sport lá na capital pernambucana. Os matemáticos da Universidade Federal de Minas, da UFMG, marcaram uma conta. Faltando 6 rodadas, o Ceará hoje tem 29,4% de chances de ser rebaixado. O Ceará tem o 4º pior ataque do Brasileirão, 22. Só marcou 29 gols. O Vovô está à frente apenas de Avaí, que marcou 28, do Juventude, que marcou 25, e do Cuiabá, que marcou 24. No retorno, o Ceará só marcou 9 gols. O presidente do Ceará afirmou agora há pouco que não existe nenhuma relação com torcida organizada, porque por aqui se falou que as organizadas do Ceará são as culpadas e que o presidente do Ceará estaria dando ingressos para as organizadas, que existia um relacionamento mais aproximado das organizadas do Ceará com o presidente, e o presidente do Ceará, Robson de Castro, em uma entrevista hoje ao jornal O Povo, afirmou que não existe, segundo o presidente, não existe relação nenhuma com nenhuma torcida organizada da executiva do Ceará. Mudando de assunto e atravessando a rua, o time do Fortaleza, do nosso amigo Adriano, o Fortaleza já tem 15 mil torcedores confirmados antecipadamente. Por enquanto, o Fortaleza trabalha com o jogo no Castelão, segunda-feira, dia 24, 8 da noite, pela 33ª rodada. Outro detalhe, o jogador Zé Wellison teve contrato renovado e joga pelo Fortaleza no jogo contra o Atlético Mineiro. O Leão de Aço, se mantiver o aproveitamento do retorno da Série A, o Fortaleza se classifica para a pré-Libertadores. O Leão precisaria de mais 11 pontos para garantir vaga na competição. E a pedido do Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza vai ampliar o gramado do estádio Alcides Santos.
A ideia é transformar toda a área gramada numa só, para treinos simultâneos. O período de execução da obra girará em torno de 40 dias. A reforma do gramado do estádio Alcides Santos, o fundador do Fortaleza. Falando em fundação, hoje o Fortaleza aniversaria. Parabéns aos tricolores espalhados pelo estado, aqui na capital e pelo planeta fora. O Leão de Aço Fortaleza, fundado a 18 de outubro de 18, completando hoje 104 anos de existência. Aliás, Marco Valério, quem é a maior torcida aí no Juazeiro? É Fortaleza ou Ceará, hein? Kilmer, eu sempre via mais torcedores do Fortaleza, mas você já perguntou isso uma vez, e quando a gente falou que era o Fortaleza, houve uma repercussão muito grande. Então eu acho que, pelo menos, é equilibrado aqui, viu, Kilmer? Apareceu muito, mas muito torcedor do Ceará. Agora, camisa na rua, muito embora não sejam tantas assim, mas a gente vê mais o Fortaleza. Eu só queria fazer uma pergunta ao Kilmer. Você disse Adriano Fortaleza, você está se referindo a Adriano Dias, do Barbalha? Adriano do Nova Ilha. Não, ele é torcedor do Ceará. O Adriano? É torcedor do Ceará. Vai, Kilmer, vai. Não. Estica a baladeira, Kilmer. Tô dizendo. Acredito. Adriano, tem certeza que Adriano é Ceará? Torcedor do Ceará. Olha as cores do Ilha Nova pra você ver. Cor do Ceará. O Ilha Nova é vermelho, azul e branco. Caiu a ligação. Mas se Adriano virou a casaca, eu não sei não, mas... Tá bom, um abraço. Será que ele saiu do armário igual você, hein? Bem fácil. Um abraço. Tchau. Ele encerrou ligeiro agora, não foi? Que nem conversa. Vamos então falar com um homem que não sai do armário, Deltsar. Sai não. Ele sai do CT Praxedão e vem pra cá. E responde pelo nome de Aloysio Vilar, que agora vai falar. E eu comecei a falar e comecei a rimar. Fala, Aloysio Vilar. Gostei do repente, viu, Marco? Vamos Eita, lá. poeta fuleiragem esse aqui, viu? Será que dá pra ganhar coraçãozinho com esses repentes? É pitoco. Mais fácil. Toma um pitoco. Lembra do pitoco? Pitoco. Vamos lá, falar do Icasa, que trabalha amanhã à tarde lá no CT Praxedão, Marco Valério. A gente destaca aqui que o Anderson Lessa, o atacante, ainda não retornou aos trabalhos com bola, viu? Ele ainda segue se recuperando da contratura, da sua lesão. Está aí há 2 semanas sem trabalhar. E a expectativa é que ele retorne para esse jogo contra o Maracanã, jogo importante da equipe icasiana. Já perdeu o Rony, perde também o Willy Carlos por conta do 3º cartão amarelo. E agora a expectativa é que volte o Davi e também o Anderson Lessa para esse jogo, Mas até agora o Lessa não trabalhou com bola. Mas a grande novidade da quarta-feira deve ser o anúncio da contratação do novo lateral direito. Realmente a situação do Rony é bem complicada. Muito provavelmente ele vai ser submetido a uma cirurgia e aí o Icasa tem que agir rápido, Tem que ter um jogador para essa posição e amanhã ele deve estar sendo anunciado, inclusive já deve chegar a Juazeiro do Norte e começar os trabalhos com bola lá no CT Praxedão. Vamos torcer para que seja um jogador à altura, que substitua bem o Rony, que foi um jogador tão importante desde a Série D até agora nessa das Fares Lopes e claro, torcer para que ele possa já vir com esse ritmo de jogo, Já que domingo o compromisso é importante, pode levar o Icasa, como bem destacou o técnico Leandro Campos, a liderança da Fares Lopes, pelo menos de forma momentânea, Marco? Mas já é um grande feito para a equipe e vai deixar o Icasa bem mais próximo do título. Até porque é bom lembrar para o torcedor do Icasa que esse é um torneio muito curto, de 8 jogos, metade dos jogos foram realizados até agora e a atual situação é essa. O Icasa, muito embora hoje seja o 3º colocado, só depende dele, Icasa, para ser campeão. Isso. Se o Icasa ganhar os 4 jogos que faltam, pode acontecer o que acontecer nas outras partidas e o Icasa será bicampeão seguido da Fares Lopes. É isso que a gente torce que aconteça, Aloysio? Seria o alento, Marco? Afinal, a equipe foi rebaixada para a Série B do Campeonato Cearense, então um título neste momento seria de extrema importância. A equipe voltaria no que vem a disputar uma competição nacional, novamente uma Copa do Brasil.
mesmo com todos aqueles problemas para receber, né, a cota de participação, mas eu tenho certeza que pelo menos é uma esperança para a diretoria e, claro, para a torcida também de dias melhores. Torçamos, portanto, para que isso aconteça e amanhã a gente volta com mais do Icasa. Não, Delton? Aqui no Vale Esportes. Eu descobri, Marco Valério, hoje sem querer, um outro amigo nosso que desistiu do seminário. Quem? Que ia ser padre. Quem? Doutor Zé Carlos Pimentel. Rapaz? Mesmo motivo dos meninos. Deixou de ser padre. Foi. Mesmo motivo. Zé Carlos Pimentel. Luiz teve com o pé lá já pra ser. O Jusimar falou de manhã, eu encontrei com o Pimentel hoje pela manhã e conversei com ele. Foi verdade. Foi por causa disso aí mesmo. Ele me disse. O motivo que ele deixou. Pelo menos foi sincero, né? Coisa que tu não tem coragem de dizer. Né, Marco Valério? Tem outro também que eu sei, mas eu vou já fazer outro dia só. Outro dia, né? Pra criar suspense. Tá certo. Pois vamos embora. Mas é com o Zé Carlos também o nome dele. Tá bom. Deltsa, 2 jogos pela Série B, já começou o Brusque Novo Horizontino, tá 0-0 e às 21h30. Aqui porque eu não vi esse jogo ainda. Mas 21h30 tem 2 campeões brasileiros da Série A em campo. Quem é, Marcos? O Cruzeiro, 4 vezes campeão brasileiro, e o Guarani, que já foi campeão brasileiro em cima do time de JF. Palmeiras. Em 1978. E eu assisti esse jogo. Foi gol de Careca. E eu assisti esse jogo lá em Fortaleza, eu morava lá. Você tá igual a Vera da Folha de São Paulo, dormindo e acordando pensando em João Filho. É isso, João. Rapaz, que é isso? Eita, é por isso que eu tô tendo pesadelo, viu, Delton? Vixe, vambora. Amanhã tem final. Amanhã tem os palpites aqui pra saber quem será o campeão da Copa do Brasil. Corinthians campeão. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9, Rádio Vale FM.